Agora, meus queridos e minhas queridas, meus amados e amadas, irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, prestemos juntos atenção a essa obra-prima de Paulo. Obra-prima de Paulo. Ouçam isso aqui, mas ouçam com o coração de vocês. Sintam cada uma dessas palavras, cada uma dessas pérolas de sabedoria brotadas de uma espiritualidade profunda. Olha que coisa linda. Somos afligidos de todos os lados, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, mas não vencidos pela angústia. Sentiu isso? Somos afligidos por todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Quem vive do self, quem se alimenta do self, não deixa de sofrer não, sofre. Mas quanta diferença entre o sofrer sem o self e o sofrer acompanhado do self, como ele nos protege, como nos enche de sabedoria, justamente ali, quando estamos afundados na escuridão existencial de todo ser é escuro, todo ser. Somos perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Todos nós somos perseguidos. Somos perseguidos principalmente pelos objetos mentais que nos atacam por dentro. Quando nos sentimos, por exemplo, ofendidos por alguém, e aí disparamos os nossos conteúdos paranoides na direção do outro, né? Porque o nosso eu foi humilhado, porque a nossa sabedoria foi desafiada. Né? Todos nós somos assim. Ninguém é belo e somente belo. Então somos perseguidos, mas não somos desamparados. Tem alguém que está ali com a gente todo o tempo. Todo o tempo. É só você esticar a mão. E você vai sentir uma mão segurando a sua mão, indo junto com você. Por isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não estarei sozinho, diz o grande Davi. Derrubados, mas não aniquilados. É claro que podemos ser derrubados. É claro que frequentemente a nossa vida pode ser desfeita, né, e termos que recomeçar tudo de novo. Isso acontece no nível subjetivo, através, por exemplo, de uma depressão, de um pânico, de um transtorno de ansiedade grave, por exemplo, né? Ou de outras situações mais que requerem uma atenção maior, a própria experiência de quase morte através da automutilação ou das inclinações ou ideações suicidas, né? Frequentemente a vida precisa ser desfeita. E é um risco enorme tudo isso, porque a pessoa pode só sobrar, pode verdadeiramente liquidar a sua própria vida, sem compreender que a morte que ela precisa morrer não é a morte física,
mas é a morte psíquica para renascer novas estruturas mentais, uma ressurreição em vida. Então, nós somos derrubados. Quem nunca foi derrubado? Quem nunca foi derrubado? Um dia eu conto algumas histórias aqui, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida desse arquétipo central, o self, chamado tradicionalmente no mundo ocidental e parte do mundo oriental de Jesus, Cristo, a cristificação da nossa consciência, através da experiência com esse arquétipo, que se encarnou na figura de Jesus, na figura histórica de Jesus, para que também a vida do self, ou a vida de Jesus, seja manifestada em nossos corpos. Ou seja, diria Jung, todos nós carregamos conosco, né, essa dualidade sombra-luz. E o próprio Jesus, para viver a experiência integral do Cristo, foi para o deserto inicialmente e confrontou-se ali com os seus demônios. Né? Aqueles demônios eram os demônios de Jesus e são os demônios que habitam dentro da gente, né? Poder, lascívia, né? Orgulho, soberba, né? Os pecados capitais, né? Dentro de nós, de todos nós. Ninguém pode atirar a primeira pedra e dizer, não, eu sou diferente, eu sou mais assim, eu sou mais assado. Ninguém. Então, que lindo. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. A angústia não é a última palavra de nossa vida. Não é. As aflições estão por perto. Nós vamos enfrentá-las uma a uma com paciência e fé. Fé no self. Fé que há alguém dentro de nós, um objeto mental, que nos socorre, que no final nunca nos deixa morrer e sempre nos concede alegria e sucesso no nosso empreendimento. Lembra de Jesus na cruz? O símbolo máximo ali do self crucificado. Não fiquem muito assombrados com a minha morte, não, tá? Diz ele, eu venci o mundo. Olhando para aquela cruz não se tinha essa impressão. Se tinha a impressão de que havia perdido tudo. Não. Como os nossos olhos, né, ao olhar só a literalidade do mundo, se engana, né? Esse é o motivo pelo qual a gente precisa alcançar, né? Fazer um esforço proposital de alcançar, né, a linguagem simbólica, que é a linguagem da espiritualidade. Nós somos postos entre os maiores apuros, mas nunca perdemos a nossa esperança. Nós não perdemos a nossa esperança. Quando tudo parece perdido, ali nasce uma esperança. Olhem os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, né? Eles vão se levantar por eles próprios, cada um contactando o seu mundo interno e se ajudando mutuamente. E isso a gente tem assistido isso, que as pessoas que estão verdadeiramente ajudando são as pessoas que estão vivendo a experiência de desastre. Uma está ajudando a outra. Não devem esperar por ninguém. Todos nós temos a força dentro de nós para nos ajudarmos e, claro, exigirmos das autoridades que cumpram o seu papel com decência. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Quando estamos associados, ligados, vinculados, unidos ao self, somos verdadeiramente indestrutíveis, porque o self é indestrutível. Mas isso significa uma experiência importante do ego ser capaz de compreender que aquilo que chega, chega
para ele se transformar. E o apoio é dado pelo self. Então eu estou apoiado. Eu posso abrir mão das coisas que não servem mais para a minha vida e suportar a lacuna entre o velho que se foi e o novo que ainda não chegou. Apoiado no self. Ele é o nosso grande anjo da guarda, o nosso grande apoio. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a vida de Carl Jung.